Bom, Peredito é o seguinte, nós temos um preço maior e um menor. Decidimos colocar em torno de 1.600. Tendo 70, solamente 70, Argentina. Então torçam por nós para dar tudo certo. Bom dia! Hoje é cedo por aqui. Para quem não nos conhece, somos Rogério e Camila e estamos em uma longa expedição pelo Brasil e América do Sul nesse carro carinhosamente apelidado de Brucutu, junto com a nossa cadela Alha. E hoje vamos partir para a Argentina. Somos de São Paulo, trouxemos de lá todos os itens de segurança que a Argentina exige para rodar com o carro por lá. Então o Rô está terminando de colocar os adesivos refletivos. Nós já temos o adesivo também de 110 que nós colocamos antes de sair, entre outras coisas que vai vir num vídeo posterior sobre os itens de segurança necessários para rodar na Argentina de carro. Então a gente vai falar sobre isso depois. E agora a gente vai tomar café da manhã para levantar acampamento. Bom, Peredito é o seguinte, nós temos um preço maior e um menor em relação ao que nós pesquisamos antes na internet. Bookbus, que é a maior empresa, tem mais horários, é mais confiável, mais confortável, está mais caro. Ela já perguntou a minha nacionalidade, assim que eu falei brasileira, já me deu preço em reais, R$ 1.200. E a gente tinha visto perto de R$ 1.000 na internet. A outra, Colônia Express, essa saiu mais barata. Ela me deu preço em pesos uruguaios, 7.150, que na nossa conversão dá um pouco mais de R$800. E a gente tinha visto, eu acho que a gente nem tinha conseguido ver o preço dessa na internet. Enfim, esse é o valor do horário mais barato, que é para sair às 8h15 da manhã. Então, bom, vocês viram aí que o preço de ferry é um pouco caro, né? E aí, então a gente optou por fazer a volta por terra. Mas será que foi uma boa decisão? A gente vai calcular todos os gastos e a quantidade de quilômetros que a gente vai rodar para chegar até Buenos Aires. Então vamos ver se foi uma decisão acertada ou se no final das contas sai quase elas por elas. A gente imagina que vai sair mais barato, em torno de 500 quilômetros. Então a gente vai colocar aqui o diesel agora. Aqui no Uruguai é gás óleo, tá? O diesel. Então, e tá 53 pesos e 99 centavos, quase o mesmo preço que está atualmente agora, março de 2022 no Brasil, perto de R$6, pouco mais de R$6. Então vamos ver se foi uma decisão financeiramente boa. Decidimos colocar em torno de 1.600 pesos, o que dá perto de R$200, R$190. E perto de 30 litros. Nosso tanque tem 74 litros. Como na Argentina o combustível é mais barato, então por isso a gente não encheu o tanque aqui, até para baixar um pouco o custo dessa volta toda que a gente vai dar. Dividir uma informação com vocês a respeito de navegação. Quando a gente tomou a decisão de ir para Buenos Aires por via terrestre, então a gente percebeu que a fronteira mais próxima era por Frei Bentos, do lado do Uruguai. Acontece que quando a gente colocou no Google Maps, comecei a desconfiar que não seria o melhor. Qual foi minha desconfiança? O Google Maps ele não estava usando as vias principais, né, as rodovias principais do Uruguai. Ele jogava ali para algumas vicinais. Desconfiado, eu fui ali nessa rota, fui investigar, usar ali o recurso de colocar um alfinete, né, ele dá uma foto do lugar. Fiz isso algumas vezes e apareceu um trecho de terra, né, de estrada de chão. Não que seja um problema para nós, claro que não. Mas a gente gosta de deslocamento que a gente quer render um pouco mais, a gente prefere pegar vias asfaltadas. Então o Google Maps ele não dava, né, o trecho, e eu estava vendo ali pelo mapa, a gente consegue perceber quais são as vias principais, inclusive pela grossura da linha, né, no Google Maps. Então usou
navegadores alternativos que nós também usamos. Nós temos o Maps.me, que é sensacional, né? Todo viajante gosta de usar bastante. Nós temos o Wikiloc também, inclusive temos o plano pago do Wikiloc, só que o Wikiloc ele é mais para trechos off-road, quando a gente quer fazer uma trilha ou de fato trechos quase não mapeados ou que não aparecem em outros navegadores. E aí o grande concorrente ali, digamos assim, em relação ao Google Maps é o Waze. E o Waze, quando nós jogamos esse deslocamento de Colônia até Frei Bentos, na fronteira, o Waze já deu a rota pelas vias principais. É um trajeto um pouquinho mais longo, algo como 40 km mais longo, mas rodando por rodovias principais, maiores, e aí você tem toda uma pavimentação de melhor qualidade. Então fica a dica, né? Claro que isso é muito pessoal, só que a gente está satisfeito com a escolha, porque não é 100% do tempo, mas na imensa maioria do tempo o asfalto de ótima qualidade, a sinalização, e aí você tem mais postos de combustível. Então a gente preferiu aí, fica a dica, né? Caso você faça esse deslocamento de Colônia até Frei Bentos, né? Para quem não vai fazer a travessia pelo ferry, então quem for aí para esse deslocamento terrestre, fica a dica para se atentar a qual rota, né, o navegador que você está utilizando, qual que ele está traçando. A gente percebeu isso e achou conveniente dividir isso com vocês. O ponto de referência que nós vamos usar para fazer todos os cálculos de distância, de combustível, de alimentação, de pedágio, vai ser aquele posto de gasolina que nós abastecemos lá em Colônia del Sacramento. Distante de lá, 140 quilômetros, paramos aqui em outro posto da rede Disa, perto de Mercedes. Aqui nós fizemos um lanchinho rápido, vou colocar isso nos custos também do deslocamento. E também aproveitamos para usar a internet para preencher a nossa declaração jurada para entrar na Argentina, que deve ser feita até 48 horas antes de você ingressar no país. Então é bem mais simples do que a do Uruguai, que nós temos um vídeo também, como foi para preencher a declaração jurada do Uruguai. E agora a da Argentina foi até mais rápido, em 10 minutinhos eu terminei de fazer aqui. Está em PDF tanto no meu celular quanto no celular do Rô, pra gente cruzar a fronteira ali por Frei Bento. Então torçam por nós para dar tudo certo. Hola. Muchísimas gracias. 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 Adiós.
acho que essa do ano é mais para caminhões, quem está trazendo carga. Dá para ver que aqui tem um monte de caminhão parado, estacionado, aí vai ter que ver a nota fiscal. Tem um carro atrás de mim que também passou direto. Não, mas... É mais para quem está com carga, aí sim, mas não, a nossa carga... Se você estiver vindo de caminhão, você não vai estar assistindo esse vídeo. Ou vai, né? Nunca se sabe. Se tiver algum caminhoneiro assistindo aí, a gente vai ficar muito feliz. Se identifique, por favor, nos comentários. Vou adorar ver caminhoneiro também assistindo nossos vídeos. Deixa aí. Chegamos num trecho interessante. Estamos atravessando neste momento o Rio Paraná, o Paranazão. Eu, como professor de geografia, falo muito do Rio Paraná em aulas, é um dos rios mais importantes do Brasil. Avançando, né, no trajeto do Rio Paraná, quando ele sai do Brasil, ele é um dos rios que vai formar a Bacia Platina, né, a bacia do Rio da Prata. Ele vai encontrar o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Nós passamos hoje já pelo Rio Uruguai, que faz a fronteira entre a Argentina e o Uruguai, e agora nós estamos passando no Rio Paraná. E é aqui uma estrutura imensa, né? O rio ele é gigantesco, claro, desde o Brasil ele já é grande. É uma ponte estaiada aqui, muito bonita, e é um trecho longo. Essa ponte ela começou bem antes do rio mesmo. A gente consegue ver aqui algumas grandes embarcações. Para variar, estou vendo ali uma embarcação enorme com letras chinesas, então, para variar até aqui no Rio Paraná. E aí outra relação interessante aí dessa ponte, né, na verdade, estar atravessando o Rio Paraná aqui na Argentina, a gente faz também aqui a travessia de províncias. Saímos da província de Entre Rios e agora entramos oficialmente na província de Buenos Aires. Aqui o GPS marca 116 quilômetros até o endereço do nosso hotel lá em Buenos Aires, então estamos nos aproximando. Já entramos na província, daqui a pouco a gente entra na cidade propriamente dita. Então, Buenos Aires, aqui vamos nós. Posso pagar com pesos uruguaios? Uruguaios? Não? E tarjeta? Eita. Não. Tem 70 pesos solamente argentinos. Ok. Ontem à noite, eu fui na casa de câmbio, nós fomos até lá, só que o cara tinha pouquíssimo peso argentino. E então a gente imaginou trocar um peso uruguaio na fronteira que nós passamos, lá em Frei Bento. Só que não tinha câmbio, não tinha nada. Resumindo, entramos na Argentina sem pesos argentinos. Não sem o número, sem nada. Com 40 pesos argentinos. 70 pesos argentinos. 70, dá R$2. Nem isso, E aí, o que acontece? No primeiro pedágio de saída, vocês viram, foi possível pagar com um cartão de crédito. Mas esse pedágio agora, que era 140 pesos argentinos, não foi possível pagar com peso argentino e nem com cartão. Não foi possível pagar, né? Porque a gente estava sem os pesos. E o que foi feito? Eles pediram para eu assinar uma notinha, como se fosse uma nota promissória, isso aqui. E então eu assinei para ser pago em qualquer outro pedágio do país. Olha que feio. Ata por falta de pago.
Ah, tá por falta de pago. Estamos devendo. Já entramos na Argentina devendo. Entramos já com fome de caloteiro, né? Mas foi, obviamente, falta de planejamento nosso. A gente até coloca aqui para, quando você vier, é muito importante já entrar no país, né, com uma quantia pequena da moeda, né? Principalmente se você ir de carro, porque tem pedágio e tudo mais. A gente acabou achando que ia conseguir trocar na fronteira e acabou que não, né, a gente foi se atropelando e não trocamos. A gente passa carão para aprender e passar para vocês. E se? O que acontece? Então, e se você chegar aqui e não tiver peso argentino, é isso, você vai assinar uma promissória e aí em qualquer pedágio, quando tiver dinheiro, você paga. E o bom é que não tem multa nem nada. É, só o valor mesmo do pedágio. Valor. 465 km rodados e 9 horas depois, exaustos, mas vivos. Sem mais delongas, vamos aos valores. Quanto que ficou a brincadeira? No Uruguai, os gastos do Uruguai. Nós abastecemos uma vez, todos os gastos aqui a gente vai dar em reais, tá? Para ficar mais fácil. R$200 de combustível no Uruguai, tomamos um lanche, R$15, um pedágio no Uruguai, R$18, totalizando R$233. Isso. Na Argentina, combustível, R$111,77 e aí 3 pedágios, R$57,25, totalizando R$169,77. Passa a régua, soma tudo, R$402,77 versus um pouquinho mais de R$800 se atravessássemos de ferry de Colônia. Então vamos arredondar para metade. Metade, é. Metade mais 9 horas e 20. Para mim, valeu, né? Claro, tem o cansaço, tem o desgaste, mas valeu, são R$400. A gente faz muita coisa com R$400. E o então, desgaste, assim, ele foi relativo. Eu acho que assim, a estrada não era ruim, era uma estrada relativamente boa. O mais desgastante foi chegar em Buenos Aires e encontrar estacionamento para o nosso carro. Isso não, que foi mais desgastante. Chegamos no horário do rush, então trânsito. Mas a gente é de São Paulo. Mas isso ia acontecer de Nós todo somos jeito. de São Paulo, então Isso ia acontecer de todo jeito. Talvez a gente não chegasse no horário do pico, mas a gente também ia chegar com o carro e é difícil estacionar o carro em cidade grande. Então, isso ia acontecer do mesmo jeito. A estrada foi gostosa, a gente admirou muito a paisagem, a gente colocou muito trabalho em dia, a gente conversou bastante, então, assim, nem pareceu que foram 9 horas. Então, eu também acho que valeu. Saldo e valeu positivo. pela experiência também, assim, claro que seria legal a experiência, só que sairia muito mais caro se a gente fosse de Bookbus, porque lá dentro tem o Dutch Free e a gente ia comprar um monte de coisa. É verdade. Então ficou mais barato infinitamente. Valeu, então assim, pode dar o carimbo de aprovado aí essa. E se você gostou desse vídeo, se já ajudou de alguma forma a você tomar a decisão se você vai de ferry ou se você vai por terra, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!